A Deus, amém? Se coloque de pé, vamos receber a pastora Gislaine, vai ministrar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Som. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Faz muito tempo que eu não ministro uma palavra. E a minha oração hoje é que o Senhor venha falar conosco. Amém? Que você não se incomode com a minha falta de eloquência, com os meus erros na pregação, mas que cada um venha sair daqui com a sua porção daquilo que o Senhor tem para falar. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Quem achou pode dizer amém, por favor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor. E profetizei como ele me deu ordem. Assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, adorando ao Senhor. Ezequiel, ele foi um profeta que passou por um período muito difícil. Na época que ele profetizava no meio do povo de Israel, era um período onde o povo de Israel tinha ficado cativo, tinha sido exilado pelos babilônios, junto aos outros judeus. E ele profetizou mais ou menos uns 22 anos junto aos exilados. E era um período de grande tribulação. O povo de Israel estava no meio ali de uma idolatria, no meio do pecado, cegos pelo pecado, por as coisas erradas que eles faziam. E até então o povo achava que Deus sempre ia livrar eles do exército do inimigo, né? Então, ele estava ali no meio de pessoas que já estavam descrentes de toda e qualquer situação que Deus poderia fazer. Ali no capítulo 11 no versículo 11 do capítulo 37, o povo mesmo diz, ele se desespera e acha que Deus já havia rejeitado o povo para sempre. Então, o cenário era de total desolação, cenário desfavorável. Eu imagino que Ezequiel ali no meio do povo talvez não tinha nenhuma palavra de ânimo para se ouvir em meio a situações difíceis, mas Deus nos chama muitas vezes a profetizar no meio de um cenário de desolação. Às vezes Deus nos chama a profetizar no momento em que nem nós mesmos acreditamos naquilo que Deus está falando, né?
E é muito fácil a gente declarar a bênção quando está tudo certo. É muito fácil quando o dinheiro está na minha conta, quando eu estou empregada, quando os meus filhos estão dando bom testemunho, eu abrir a minha boca e declarar a bênção sobre a minha casa. Mas e quando as coisas não estão do jeito que eu espero? Mas e quando as coisas não vão no caminho que eu estou esperando que aconteça? Quando as coisas estão fora do lugar? Como que eu posso abrir a minha boca e declarar com fé? Mas o Senhor tinha um plano de cura e libertação e restauração para esse povo, mesmo em meio a uma situação onde o povo pecou contra o Senhor e estava ali sofrendo as consequências do seu erro. Deus tinha uma restauração para o seu povo. No capítulo anterior, no capítulo 36 de Ezequiel, Deus ele dá uma promessa através de Ezequiel. Ele fala: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Antes de Ezequiel contemplar com seus olhos a visão, Deus já tinha mandado a promessa para ele. Mas eu imagino, não a Bíblia diz, mas eu imagino que Ezequiel, olhando toda aquela situação, o próprio rei deles, exilado, a dificuldade toda, talvez ele queria ali uma palavra de ânimo, talvez ele queria alguém ali que confirmasse com ele aquilo que ele estava ouvindo de Deus, e talvez não vinha nada. E aí Deus precisou trazer uma visão para ele, para que ele visse o que o Senhor queria fazer na vida dele. Talvez Ezequiel até se questionou se era Deus que estava falando com ele ali naquele momento. Talvez ele se questionou se era realmente Deus que falava com ele. Mas em Hebreus 11, a Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus criou todas as coisas através da palavra. Foi dito aqui hoje, né, sobre a palavra. Deus fez tudo através do nada. Deus ele fez através da palavra tudo o que existe. Ele criou as coisas apenas através da palavra, da declaração da palavra, daquilo que ele queria que existisse. Não tinha uma matéria-prima, como a gente sabe hoje em dia. Para eu fazer qualquer coisa, eu preciso de uma matéria-prima, eu preciso moldar alguma coisa, eu preciso gerar uma estrutura em cima de algo. Deus ele fez tudo através apenas da palavra. E talvez o seu cenário hoje seja um cenário onde você olha e fala: Gi, mas eu olho e eu não vejo nada em que me segurar. Eu olho e não vejo nada em quem eu posso profetizar e realmente ver uma gota de esperança. Mas o Senhor é aquele que faz em cima do que nada tem. Ele não precisa de nada para fazer a coisa acontecer. Ele não precisa do sinal para as coisas acontecerem. Ele não precisa da sua ajuda para que ele possa fazer um milagre. Ezequiel viu um cenário de total desolação. E Deus levou ele para ver um cenário no mundo espiritual, um vale de ossos secos. E então o Senhor mostra para ele como o povo de Israel se via. O povo mesmo disse que eles eram como ossos secos caídos. E Deus faz essa alusão ali na visão de Ezequiel, ossos secos, como a casa de Israel se via. E ali Deus dá uma direção para Ezequiel. Ele diz: profetiza sobre os ossos secos. E quando Deus pergunta para ele se esse povo, se esses ossos secos podem voltar a ter vida, Ezequiel só responde: Senhor, tu o sabes. Talvez o cenário de Ezequiel era de tanto caos, de tanta dificuldade, que ele não tinha nem fé para declarar: sim, Senhor, se o Senhor disser, vai acontecer. Talvez a dificuldade era tão grande, a falta de fé, a incredulidade no meio do povo estava minando tanto as forças e a fé de Ezequiel que ele só podia dizer: Senhor, tu sabes. Mas mesmo assim, Ezequiel obedeceu. Ezequiel obedeceu sem ver nenhum sinal. Ezequiel obedeceu sem ter ninguém do lado falando: sim, vai, fala que Deus é com você.
Às vezes a gente quer sentir algo antes de executar algo que o Senhor nos ordena para fazer. A gente quer sentir alguma coisa, a gente quer que o irmão do lado coloque a mão no nosso ombro e confirme a palavra daquilo que o Senhor já nos direcionou. Mas Ezequiel estava sozinho e muitas vezes, meu querido, vai ser só você e Deus. Muitas vezes você quer uma resposta, você quer um retorno, mas é só você e o Senhor, porque o Senhor, Ele quer te usar de uma maneira diferente. Ele quer gerar uma intimidade diferente com você, um nível que você nunca teve. Há um tempo atrás, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu estava passando por um momento bem difícil. E o que eu vou falar aqui, eu respeito a opinião dos irmãos, porque eu tinha uma opinião sobre isso e o Senhor mudou a minha opinião, me fez viver um outro cenário. Antigamente, quando alguém falava para mim, Gi, vamos orar por fulano, a pessoa está em depressão, a minha resposta era, isso é falta de Deus. É falta de oração. Tem que buscar Deus. E aí o Senhor me levou a passar por um processo de depressão. E não era falta de orar não, irmão, porque eu orava todo dia. Eu orava 1 hora andando para o serviço, eu ia a pé, eu ia orando, eu ia clamando, eu ia profetizando. Não era falta de jejum porque eu jejuava, não era falta de botar a mão na minha cabeça e expulsar porque eu colocava. E mesmo assim eu caí numa depressão. E eu estou falando algo aqui, não é para dizer que às vezes o irmão não vai te ajudar, não é nada disso. É porque às vezes o Senhor não permite que o irmão te ajude para que você tome um posicionamento de você se derramar na presença do Senhor. Não importava com quem eu falasse, ninguém conseguia me dar uma palavra para me ajudar. Eu procurava alguém para conversar, não tinha nenhuma palavra. A pessoa escutava e não me dizia nada. A pessoa não orava por mim, a pessoa não me dava uma palavra de ânimo, não saía uma palavra da boca da pessoa. Eu falava, meu Deus, a pessoa não está me ouvindo, a pessoa não está me entendendo. Eu procurava um, eu procurava outro, eu ligava, eu mandava mensagens, às vezes a pessoa falava, eu já te respondo, passava uma semana, passava um mês e a resposta não vinha. E eu falava, Senhor, tem misericórdia, eu preciso de um socorro. Eu preciso de um socorro. E aí Deus me ensinou que era só eu e Ele. Era só eu e o Senhor. Deus queria tratar comigo na intimidade, no secreto. Aquilo que só Ele poderia fazer, eu não poderia alcançar através de ninguém. Eu não poderia buscar em ninguém aquilo. Até quando nós vamos terceirizar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e através de nós? Até quando? Eu não estou falando aqui que a gente não precisa buscar ajuda em oração, porque às vezes a gente está fraco mesmo. Às vezes a gente precisa que alguém bote a mão na nossa cabeça e profetiza, porque na nossa boca não sai mais palavra nenhuma. A Bíblia diz que é bom que a gente se una mesmo em oração. A Bíblia diz que quando tem dois juntos, ele vem, a presença dele aparece. A Bíblia diz que é para a gente andar de 2 em 2, porque se um estiver fraco, o outro levanta. Mas tem momentos particulares que é só você, o Senhor, e não tem como você negociar isso. Não tem como negociar. E quanto mais você fugir, o Senhor vai te estreitar até você chegar no profundo com Ele, na intimidade. E mesmo nesse cenário, mesmo sozinho, Ezequiel obedeceu e declarou pela fé. E quando Ezequiel faz isso, houve um ruído. O ruído dos ossos se juntando. Às vezes a gente quer sentir alguma coisa antes de obedecer. Para você ouvir o ruído da mudança, primeiro você tem que obedecer. Primeiro você obedece, depois vem o sinal. Primeiro você faz o que Deus mandou, depois o sinal da mudança vem. E quando Ezequiel começa a profetizar, começa a declarar como o Senhor ordenou, cada osso vai se juntando ao seu próprio osso. Numa ordem perfeita. Eu sou fisioterapeuta, eu sei o que eu estou falando. Gente, tem osso que nem eu sei juntar. E Deus não manda Ezequiel juntar o osso. Eu sei que tem situações em que Deus manda você colocar a mão. Quando ali Jesus foi ressuscitar Lázaro. Jesus ele poderia simplesmente mandar a pedra sair, e a pedra iria sair, mas Deus dá uma ordenança para que aquelas pessoas que estavam ali tirassem a pedra. Deus deu uma direção diferente, era para eles colocarem a mão e declarar a fé através de uma atitude, de uma ação. Mas aqui Ezequiel, ele leva uma direção do Senhor de apenas profetizar.
e não colocar a mão naquilo que o Senhor estava fazendo. Se Ezequiel fosse tentar montar ali como um Lego, como um quebra-cabeça, aqueles esqueletos, eu tenho certeza do que eu estou falando, ele ia passar muita dificuldade, porque eu, sendo fisioterapeuta, não ia conseguir montar. Tem horas que Deus, Ele não vai mandar você fazer nada com as tuas mãos, Ele vai mandar só você declarar e profetizar. E quando Deus faz, Ele é perfeito. A Bíblia diz que o osso vai se juntando cada osso ao seu osso. Não é o osso da coxa vindo para o braço, não é o osso da costela indo para o joelho. É osso, cada osso diretamente no seu próprio osso. Cada coisa no seu devido lugar. Quando o Senhor faz, Ele faz da forma perfeita na sua criação. Não adianta a gente tentar colocar a nossa mão e tentar fazer da maneira que a gente acha que deve ser, porque a resposta não vai ser a mesma. Se Deus mandou você só declarar, só profetizar e ficar quieta, e não colocar as tuas mãos, só declara, só profetiza, porque a resposta, o milagre vai acontecer. Depois que tudo estava no seu devido lugar, o exército de ossos secos restaurados, Ezequiel percebeu que não tinha espírito. E ao profetizar, eles receberam o espírito, ganharam vida e se colocaram de pé. Teria como aqueles ossos secos receberem o seu espírito, se colocaram de pé antes que o Senhor fizesse todo aquele processo? Primeiro os ossos se juntaram, depois vieram os nervos, depois veio os músculos, depois veio a pele recobrindo tudo. Não tente pular as etapas daquilo que o Senhor tem para fazer para você. Não tente pular os processos. Se você tentar, fazendo uma imaginação aqui também, com aquilo que o Senhor já colocou para Ezequiel, se você tentar colocar, sem colocar os ossos no lugar, tentar colocar o músculo e os tendões e a pele e os ossos por último, a resposta não vai ser a mesma. Não adianta você pular a etapa, não adianta você tentar montar do seu jeito, não adianta você fugir do processo que o Senhor tem para você. Se o processo é difícil, é dolorido, não é fácil. Mas o Senhor tem etapas para cumprir o processo, para você chegar até o final, para que o exército se levante, para que haja vida. Primeiro Deus ajusta tudo, coloca tudo no devido lugar. Cada osso no seu osso, os tendões, os músculos, a pele. Coloca de pé e depois Ele coloca o Espírito. Em Mateus 9,17 a Bíblia diz que não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompam-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Antes do Senhor trazer o vinho novo, Ele restaura tudo. Antes do Senhor derramar do seu Espírito, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Talvez aos teus olhos a situação esteja de cabeça para baixo. Talvez aos teus olhos o caos está instalado em alguma área da sua vida. Talvez você olhe e vê que está uma bagunça, que está como essa situação, como um vale de ossos secos, onde está tudo desmoronando, tudo bagunçado. Mas antes do Senhor derramar o novo, Ele traz a reforma. Ele ajusta tudo. A reforma, ela traz sujeira, ela traz pó, ela tira tudo do lugar. Se nós soubéssemos o processo que o Senhor tem para nós percorrermos antes de alcançarmos a promessa, será que a gente ia conseguir permanecer até o final desse processo? Quando o povo de Israel saiu do Egito em busca da terra prometida, ele passou por muitas dificuldades. Passaram por muitas tribulações até alcançar a promessa. A gente às vezes quer a bênção, mas a gente não quer o processo para chegar até lá. Às vezes a gente vê um irmão sendo abençoado, alguém com uma unção diferente, e a gente até deseja aquela unção, mas será que a gente quer passar pelo processo daquela irmã para chegar até aquele nível de intimidade, de adoração com o Senhor? Tudo é um processo, não é fácil, é difícil mesmo, mas o Senhor quer ajustar as nossas estruturas, o Senhor quer nos colocar de pé de uma forma diferente, com tudo no lugar, com tudo ajustado, com a casa limpa. Às vezes em oração o Senhor me mostra uma imagem de uma criança sendo levada pelo pai por um caminho.
Quem tem filho ou quem já passeou com uma criança sabe do que eu vou dizer. Se você vai levar uma criança por um caminho diferente que ela não conhece, eu não estou dizendo de um caminho que ela faz todos os dias da escola para casa, da casa para a escola, mas eu estou falando de um caminho diferente. Se você leva uma criança para passear num caminho diferente, ela não te questiona se o caminho está certo ou está errado. Ela não vai te perguntar, mas pai, é esse caminho mesmo? Você tem certeza que é aí? Mas pai, está demorando muito para chegar. A criança não, ela desfruta do processo. Ela não questiona o caminho, ela não questiona os passos que o pai está dando, ela não questiona para onde ela está sendo levada, ela desfruta do caminho. Ela olha os passarinhos, ela olha as borboletas, ela olha as plantas, ela conversa com o pai, ela dá risada, ela tira dúvida com o pai de algo que ela está aprendendo. Ela vai absorvendo toda aquela imagem, aprendendo e conhecendo mais do Pai. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos, como uma criança no processo, desfrutando, aprendendo dEle, daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Eu tenho vivido experiências muito fortes com relação a essa questão da declaração na minha vida. E antes de eu falar sobre isso, eu aprendi também que não adianta a gente declarar com a nossa boca e matar a nossa semente depois com a murmuração. Às vezes a gente vai começar o nosso dia, a gente ora e declara bênção sobre a nossa casa, sobre aquilo que a gente quer viver e profetiza. E aí as horas do dia vão passando, a gente vai reclamando, a gente vai murmurando, a gente vai matando e matando e matando a semente que a gente plantou lá de manhã. E aí, Deus tem me levado a fazer essas declarações. Eu ouvi uma ministração um tempo atrás da Joyce Meyer e ela falava sobre isso, sobre uma lista de declarações que ela tem sobre algo que ela gostaria de viver e que ela colhe depois de muitos anos. E eu falei, Senhor, eu vou fazer isso daí. Vou testar. Fiz uma lista de coisas de tudo que eu queria viver e comecei a declarar sobre a minha casa todos os dias, pela fé. E a minha oração antes da declaração sempre era, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei se vai ser desta forma, eu não sei se vai ser no meu tempo, mas eu confio no Senhor. Essa é a minha manifestação de fé, eu estou declarando pela fé a palavra, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar, mas eu vou exercer a minha fé através da palavra, eu vou declarar. Através da palavra, o Senhor tem me ensinado que o Senhor fez todas as coisas através da declaração da palavra e eu vou exercer essa minha fé. E eu comecei a declarar, e meus queridos, eu já vivi tanta coisa. Transformação dentro da minha casa, na vida dos meus filhos, na vida ministerial, na vida do meu esposo, no meu casamento, tantas coisas que eu declarava. Às vezes, nós mulheres, a gente gosta de falar demais. E Deus, às vezes, me lembra disso, porque mesmo que eu já vivi essas coisas, às vezes o velho homem quer voltar e a gente quer falar. A gente gosta de falar, a gente gosta de ter a razão, muitas vezes. E às vezes o Senhor quer que a gente só declare, sem falar nada para a pessoa, só declarando. E eu tenho vivido coisas extraordinárias, de só declarar, no silêncio. Só eu e o Senhor, transformações e mudanças. Quem conhece a Júlia sabe que ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Ela corre, ela brinca, ela tem um gênio forte, não sei de quem puxou, não foi o meu. Mas a gente sabe, quem é mãe, tem mais de um filho, sabe que os filhos, eles têm uma diferença, né, na criação. E na criação não, por mais que você crie da maneira que você acha que é igual, eles vêm diferentes, porque são pessoas diferentes, Deus faz as pessoas diferentes, é normal. E o Davi, ele sempre foi mais tranquilo para conversar. Toda vez que a gente vai falar alguma coisa para ele, ele aceita, ele abaixa a cabeça, ele é obediente. E a Júlia, Deus está trabalhando nela ainda. E aí, algumas vezes, eu falando com ela e as pessoas ao redor. Nossa, mas ela é difícil, né? Nossa, mas ela é geniosa.
Nossa, mas o gênio dela é forte. E eu comecei a declarar, ela é uma bênção. Ela é doce. Ela tem mansidão. Ela tem a doçura do Espírito Santo. E a pessoa falando, não, ela é difícil. Não, não é, ela é doce. Ela é doce. Às vezes ela está lá em casa, querendo bater o pé nervosa, e eu pego o abraço, você é doce. Você é doce. Às vezes é uma coisa simples que o Senhor quer fazer através de nós. É só usar a nossa fé, a nossa boca. Deus já nos deu autoridade para declarar, principalmente os pais sobre a vida dos filhos. Deus já nos deu autoridade para declarar. Eu passei por uma situação também, queria contar para vocês. A pastora Carla sabe dessa situação. Nós tínhamos uma condição financeira razoavelmente boa há um tempo atrás. Nós compramos um apartamento por milagre do Senhor. A gente já contou esse testemunho. Nós compramos o carro por milagre do Senhor. E as coisas foram ficando mais difíceis depois de um tempo. E nós estávamos com o carro sem conseguir pagar. As coisas foram dificultando. Eu trabalho com vendas. As vendas foram minando cada vez menos. E eu comecei a ter dificuldades para honrar os compromissos. E aí fiz uma besteira, tentei refinanciar o meu carro. A pior coisa que eu fiz é juros sobre juros. Estava pagando o valor de quase 4 carros já. E aquela situação difícil, eu fiquei desempregada, meu esposo também. E eu falei, Senhor, eu quero honrar os compromissos que eu fiz. Eu sei que eu errei. Talvez eu meti os pés pelas mãos, talvez eu não tive fé o suficiente, fui lá e fiz um refinanciamento, fiz tudo errado. Eu peço perdão para o Senhor, mas eu preciso honrar os compromissos que eu fiz. Eu preciso pagar. Mas estava difícil, as coisas não aconteciam. E a gente entrou com uma situação em que o carro estava em busca e apreensão. Foi bem difícil. Nosso carro ficou 1 ano em busca e apreensão. E a gente orando e pedindo ao Senhor. E eu comecei a exercer a minha fé na questão da declaração da palavra nessa situação. E comecei a declarar, Senhor, como agradecendo ao Senhor, como se já tivesse acontecido. Eu falava, Senhor, obrigada pelo meu carro quitado neste mês, tal, do ano tal. E os meses foram passando e eu virava o mês, eu virava a frase, Senhor, obrigada pela quitação do meu carro nesse mês, nananá. E os meses foram passando e nada de acontecer, E aí pedimos ajuda de um advogado, e o advogado falando, vamos lá, vamos tentar resolver para você não perder o carro. E ele falou, olha, com tudo que você fez, a sua dívida que era menor está em R$25 mil. Eu já tinha pago mais da metade do carro. Meu carro não é tão caro assim para estar em R$25 mil, mas juros sobre juros, aquela coisa, aquela bola de neve, aquela confusão. E ele falou, para vocês quitarem, vocês precisam tentar fazer um acordo, pelo menos uns 15 mil para você conseguir quitar esse carro. E a gente não tinha condições. E o advogado falava, vai juntando dinheiro. Eu falava, nós 2 desempregados, vou juntar dinheiro da onde? Não sei o que fazer. E orando e profetizando. E nós guardamos um valor da rescisão do Paulo, mas aquele valor era 1/3 do que o banco estava pedindo como acordo. E eu comecei a orar e comecei a declarar, Senhor, obrigada pela quitação do meu carro nesse valor exato que eu tenho. Comecei a declarar pelo valor que eu tinha nas minhas mãos. Teve um dia que eu falei para o advogado, faz uma proposta com esse valor que eu tenho aqui. Ele falou assim, Gislaine, é impossível. Não tem como esse acordo. O banco já reduziu tudo que dava. Não tem como fazer, é impossível esse acordo acontecer. Eu falei, mas faz esse acordo, faz essa proposta, é o dinheiro que eu tenho na mão. Ele falou, eu vou fazer porque você está me pedindo por desencargo de consciência, mas eu já te alerto para você não criar muita esperança, porque o banco não vai aceitar, não tem como. Eu falei, tudo bem. E aí fui esperando a resposta, passou 1 semana, passou 2, e eu fazendo a declaração de fé, e eu fazendo todos os dias a declaração de fé. E aí um dia eu estava tão triste, tão chateada, com tanta coisa acontecendo dentro da minha casa, e eu desci em oração,
E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, me mostra que o Senhor é comigo. Depois, ao mesmo tempo, eu já corrigi a oração e falei, não, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. A oração está errada, eu sei que o Senhor é comigo. Senhor, me dá só uma gotinha de esperança, só uma gota de alívio, porque está difícil suportar. Me dá só uma gotinha de alívio no meio do deserto. E orei, e fiz a minha oração de sinceridade, falei com o Senhor, porque às vezes a gente vai em oração e a gente quer escolher as palavras certas para dizer, a gente quer escolher aquela palavra que é bonita, aquela palavra que a gente acha que vai tocar o coração do Senhor. Às vezes a gente escuta a oração do irmão, a gente quer copiar, mas o Senhor, Ele quer ouvir a nossa sinceridade, a sinceridade do nosso coração. Talvez a tua oração em algum dia vai ser só, Senhor, eu não sei nem o que orar, só escuta o meu choro. E eu fiz aquela oração de sinceridade, e quando eu me levantei, tinha uma mensagem no meu celular. E o advogado falando, queridos, o banco aceitou a proposta que vocês fizeram. Eu não sei o que aconteceu, o banco aceitou, mas é para quitar agora. Tem que quitar agora. Eu não consegui responder o advogado. O Paulo estava dormindo, acordei ele na oração. Comecei a glorificar o Senhor, a adorar. Eu não sabia se eu chorava, se eu agradecia, se eu dava risada. E é só para o Senhor nos mostrar que Ele ainda faz no impossível. Talvez você esteja pensando, mas eu não sei o que declarar, o que eu tenho que fazer, que lista é essa, como que eu monto? O Senhor vai te direcionar naquilo que você precisa declarar sobre a sua casa. Eu estou falando aqui de algo não para você declarar sobre um irmão ou sobre outro, eu estou falando da nossa casa, da nossa vida espiritual com o Senhor, da nossa manifestação de fé dentro da nossa família, dentro dos nossos, daquilo que a gente quer viver. Se você não souber o que declarar, vai na Bíblia. Deuteronômio 28. Tem várias declarações de bênçãos do Senhor para a sua vida. Deus vai te direcionar naquilo que você precisa declarar sobre a sua casa. E se você estiver declarando algo errado, o Senhor vai alinhar de acordo com a vontade dEle. Porque quanto mais a gente busca o Senhor em oração, quanto mais a gente se entrega, mais o Senhor fala conosco, mais o Senhor nos direciona naquilo, no propósito, na direção que Ele quer nos dar para chegar àquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E era isso que eu queria falar para os irmãos. Eu falei para a pastora, eu não sei pregar bonito, mas eu creio que é isso que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. E eu quero te dizer que o Senhor tem coisas grandes para fazer na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, na nossa casa. Não olhe para as circunstâncias. Não deixe que os teus olhos minem a sua fé. Declara sobre os vales de osso seco mesmo. Talvez aquela pessoa que você ama não está forjada da maneira que você gostaria. Talvez a pessoa que você ama não está sentada ao seu lado. Comece a colocar a mão na cadeira do lado e declarar. Comece a já declarar agradecendo. Senhor, eu te agradeço porque eu creio que essa pessoa está aqui do meu lado. Ela vai estar. Exerce a tua fé. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.